Leamos. E interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes e disse: o reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós. E disse aos discípulos: dias virão em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem e não vereis. E dir-vos-ão ei-lo aqui ou ei-lo ali, não vades nem o sigais. Porque como o relâmpago ilumina desde uma extremidade inferior do céu até a outra extremidade, assim será também o Filho do Homem no seu dia. Mas primeiro convém que ele padeça muito, seja reprovado por esta geração. E como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e consumiu a todos. Como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, consumindo a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Naquele dia, quem estiver no telhado, pelos seus utensílios em casa, não desça a tomá-los. E da mesma sorte, o que estiver no campo, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Lembrai-vos da mulher de Ló. Qualquer que procurar salvar a sua vida, perdê-la. E qualquer que a perder, salva-la. Digo-vos que naquela noite estarão dois numa cama, um será tomado e outra será deixada. Duas estarão juntas moendo, uma será tomada e outra será deixada. Dois estarão no campo, um será tomado e outro será deixado. E respondendo, disseram-lhe: onde, Senhor? E ele lhes disse: onde estiver o corpo, aí se ajuntarão as águias. Podeis se assentar, por gentileza. Queridos, é bem verdade que a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, como diz Hebreus capítulo 4. Ela é mais penetrante do que a espada de dois gumes, penetra a alma e o espírito, entre juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Quando nós lemos a palavra de Deus no capítulo de número 17, a qual nós aqui lemos, vai nos falar a palavra acerca da vida súbita do reino de Deus. Jesus, interrogado pelos fariseus acerca do reino de Deus, como nós lemos, ele vai responder acerca desse reino que não é por aparência, não é vindo pela aparência exterior. Nós bem sabemos que nós já estamos vivendo no reino de Deus. Nós já estamos aqui vivendo no reino de Deus. Quando nós aceitamos a Cristo como único e suficiente Salvador, nós já estamos dentro desse reino. Já estamos desfrutando da beleza, daquilo que o Senhor nos proporciona acerca desse reino, ainda nessa vida. Quando Ele vai dizer acerca desse reino,
mencionar acerca dos dias de Noé, que o povo vivia de uma forma regalada. Como também no capítulo 24 de Mateus, ele vai relatar essa mesma história dos dias de Noé, que comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, até que Noé entra na arca e a porta é fechada. Jesus vai nos alertar a ter uma vida piedosa e andar de forma piedosa nessa terra, como alguém que realmente está no reino dele, como alguém que verdadeiramente entendeu o Evangelho do Senhor. Jesus, ele vai naqueles dias ainda falar acerca dos dias de Ló, que foi a mesma coisa, que foi o mesmo acontecimento, a saída súbita de Ló, suas filhas e a sua esposa de Sodoma e Gomorra, pois haveria juízo sobre aquelas cidades. Eles comiam, compravam, bebiam, vendiam, plantavam, edificavam, mas no dia que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo e enxofre e consumiu a todos. E ele vai mencionar acerca da vinda do dia do Filho do Homem, que assim, dessa maneira, como aconteceu nos dias de Noé, como aconteceu nos dias de Ló, assim o Filho do Homem há de se manifestar. Aleluia! Assim o Todo-Poderoso irá se manifestar nessa terra. Nós devemos estar apercebidos, nós devemos estar atentos. Esse mundo de entretenimento tenta arrancar essa visão, essa perspectiva do céu da nossa alma, mas nessa noite, aqui, para nós debruçarmos na palavra, para nós atentarmos para ela e assim poder ter com a nossa visão, a nossa perspectiva do céu firme e constante. Aleluia! No verso de número 32, ele vai mencionar algo que eu quero tomar por contexto dessa ministração de hoje, onde ele vai exortar e trazer à memória aqueles que estavam ali naquele dia ouvindo ele, os mestres que ali o interrogavam, os seus discípulos que estavam à sua volta e aquele punhado de pessoas que sempre estavam com o Senhor Jesus. Ele vai indagar a eles dizendo: lembrai-vos da mulher de Ló. Lembrai-vos da mulher de Ló. Jesus, ele vai dizer acerca de Noé, acerca dos dias de Ló, a manifestação do Filho do Homem, e ele manda aqueles que estavam ao seu redor lembrar da mulher de Ló. Se nós voltarmos para o Antigo Testamento sobre a questão de Sodoma e Gomorra, onde Deus vai então descer com juízo sobre aquela cidade perversa, onde os habitantes de Sodoma e Gomorra estavam de forma que o seu pecado subiu às narinas do Senhor. Aleluia! E Ló estava ali em Sodoma. Ló iria ali naquele momento ser sucumbida junto com Sodoma e Gomorra. Mas um homem por nome Abraão vai interceder por seu sobrinho Ló acerca da sua vida. Em momentos anteriores, Abraão vai interceder por Ló, vai orar em favor da vida de Ló, da sua família, e indagando a Deus que se tivesse 50 justos em Sodoma e Gomorra, ele destruiria aquela cidade. Deus disse para Abraão que não destruiria. Abraão vai indagando a Deus
Não tem como o anjo vai pegar Ló e as suas duas filhas, a sua esposa, sair fora da cidade, e ele vai direcionar dizendo: vai para aquele monte. Ló vai questionar dizendo: não tem como eu ir para as montanhas. O Senhor vai dizer: tem uma cidade ali perto, vai para lá. E não olhe para trás, continua o seu caminho sem olhar para trás. Eles continuam a caminhada. Ló, as suas duas filhas e a sua esposa. Mas no certo momento, a mulher de Ló vai olhar para trás, vai olhar para Sodoma e Gomorra. Quando Deus vai dizer: lembrai-vos da mulher de Ló, Ele está fazendo menção a essa lembrança, a essa atitude, ao posicionamento dela naqueles dias, ao apego do passado e o mundo que ela estava vivendo. Nós podemos perceber que quando a mulher de Ló, ela sai de Sodoma, ela sai salva da cidade, só que o coração dela ainda estava. Ela é salva da cidade, ela sai de forma física da cidade de Sodoma e Gomorra, mas o coração dela permaneceu lá. Ela amava o estilo de vida que ela estava vivendo lá. Quando Cristo vai dizer: lembrai-vos da mulher de Ló, ao seu posicionamento que você viveu ontem, ou desde ontem, há um ano atrás, não se apega a isso. Quando ela sai de Sodoma, primeiro, nós devemos perceber que ela tem obediência parcial. Quando ela sai de Sodoma, ela obedeceu, pois a palavra é: sai daqui da cidade. Ela obedece. Só que quando o anjo fala: não olhe para trás, ela não obedece. Nós não podemos estar nessa mesma posição de obediência parcial. Não obedeço isso, mas não obedeço aquilo. Eu vou até aqui, mas daqui para frente eu não vou. Eu não posso caminhar dessa maneira. Eu faço isso, mas não posso fazer aquilo outro. Devemos estar por completo, devemos estar por inteiro, devemos estar de forma entrelaçada com a palavra, devemos estar por inteiro na palavra, devemos estar por inteiro no reino de Deus, senão iremos estar da mesma maneira que aquela mulher ficou. Obediência parcial, nós não podemos estar dessa maneira. O juízo de Deus é repentino, irmão. O juízo de Deus é repentino. E o que nós devemos fazer é não ficar de forma excessiva buscando os nossos próprios interesses, salvar a nossa vida, salvar a nós mesmos, mas se viver de forma total pela fé. Talvez nós achamos e alguém vai pensar: por que Deus não entra com juízo nisso aqui? Por que Deus não interveio aqui? Por que Deus não se manifestou aqui? Deus tem o seu momento certo para efetuar o seu juízo sobre essa terra e sobre aqueles que estão de forma como aquela mulher estava. Estava nem lá e nem cá. Devemos estar focados no reino. Essa mensagem que Cristo vai dizer: lembrai-vos da mulher de Ló, é uma mensagem que nos convida a não olhar para trás e ter saudade de uma vida pecaminosa e do mundo. Por quê? Nós estamos no reino, nós estamos na luz, nós estamos na glória, irmãos. Estamos vivendo com Cristo. Nós queremos viver a totalidade lá com Ele. Aleluia. Aqui ainda tem conflitos, aqui ainda tem confrontos, aqui ainda tem pelejas, aqui ainda tem
35, 36, 30. O que acontece? 9, Faz com que nós não desfrutemos da liberdade. 43, 44, 45. Tem muitas pessoas que ficam olhando para trás o tempo todo, fica parado, estagnado e não desfruta dessa liberdade do presente, daquilo que Deus está fazendo agora e hoje, daquilo que os seus olhos podem contemplar, daquilo que a sua mão pode aprovar, da manifestação da graça de Deus todos os dias, no tempo presente, no nosso dia a dia, no nosso labutar diário. Deus está se manifestando, irmão. Ah, mas eu não estou vendo, eu não estou contemplando. Ei, Deus se manifesta nas pequenas coisas. Tem muitas pessoas que ficam querendo ver fogo descer, cair, descer do céu, paralítico andar. Sim, é bom, é maravilhoso, o câncer ser expelido, mas esse Deus que eu sigo, esse Deus da palavra da Bíblia, Ele faz pequenas coisas no nosso dia a dia, e nós devemos então glorificar Ele. Ei, se os seus olhos pudessem contemplar o que Deus fez por você hoje, se os seus olhos pudessem contemplar o que o Senhor fez por você hoje, como fez com o moço de Eliseu, quando ele vai dizer: olha, não tem como nós escaparmos daqui, meu Senhor, estamos cercados, um exército está aí. Calma, maior os que estão conosco. Aleluia, abre os olhos dele, meu Deus, abre os olhos dele, Senhor. Aleluia, o moço vai então perceber que aquilo que os olhos dele não estavam vendo, aleluia, e agora pode ver a totalidade do céu, a manifestação do céu naqueles dias. Nós devemos entender nessa noite que Deus está trabalhando. Ele não parou de trabalhar, não parou. Ele está trabalhando em todo momento, em cada detalhe, em cada momento da sua vida. Ele está em cada detalhe trabalhando. O foco no passado faz com que não desfrutemos da liberdade do presente. Quando a mulher de Ló está caminhando, saindo da cidade, ela olha, e como Simvaldo fala, virou tempero. Virou tempero. Aleluia. O que aconteceu? Ela ficou com foco no passado e perdeu a liberdade do presente e não desfrutou do futuro. Tem muita gente que fica preso no passado e não desfruta da liberdade, das delícias do Senhor no presente. Quando Cristo vai dizer em Mateus capítulo 6, Ele vai dizer que cada dia fica com o seu mal, desfruta do hoje, amanhã toma conta de si mesmo. Nós devemos compreender que o ontem não existe mais, o amanhã também não existe. O que existe é o hoje, é o agora. É esse instante que nós estamos aqui louvando, bendizendo ao Senhor, desfrutando da palavra. É isso que existe. Amanhã não existe. Não existe. O foco no passado faz com que não desfrutemos da liberdade do presente. O passado pode servir de uma pequena reverência, não como algo que vai nos fazer paralisar o presente. Quando você olha para um carro daquele ali, o que é maior? O para-brisa na frente ou os retrovisores? Maior para-brisa. Você vai ter mais visibilidade. Os retrovisores, você vai ter uma referência do que estava atrás. Devemos ter essa mesma percepção, não ficar preso no passado, tendo alguns pontos como referência, como a manifestação do Senhor ontem, como a manifestação do Senhor um ano atrás, a
faz com que nós não desfrutemos da liberdade do presente. E Jesus vai dizer: lembrai-vos da mulher de Ló. Por quê? Todo esse povo, nos dias de Noé, nos dias de Ló, comiam, bebiam, compravam, casavam, se edificavam, plantavam. Eles viviam uma vida regalada no seu dia a dia, no seu bem comum, no lado carregado, e se esqueceram do reino, do Senhor, do Criador de todas as coisas. Nós devemos entender que os confrontos externos podem gerar confrontos internos, e o desejo de parar pode brotar. Como assim? Quando eu vivo em confrontos externos e aquilo vai para o interno, se nós não tivermos alicerçados na palavra, pode fazer com que nós venhamos parar no meio do caminho. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós queremos triunfar com Cristo, nós queremos ir para o céu, nós queremos estar com Ele, e para estar com Ele devemos estar entrelaçados com a palavra, devemos estar firmes e constantes, devemos estar piedosos nessa terra. Aleluia! E muitas pessoas, quando é confrontado de forma externa, e deixa que isso afete a sua fé, o seu posicionamento frente ao Senhor, aí quer parar, quer estacionar, quer desistir. E nós não podemos ir por esse lado. É difícil? Sim, é difícil. Não é fácil. Se eu falar que é fácil, eu estou sendo hipócrita. Não é fácil manter uma vida constante, piedosa. Não é fácil, mas é possível. Não é fácil viver uma vida constante e piedosa nesse tempo presente, onde há esse turbilhão de entretenimento, onde o mundo está investindo para que nós caímos. Nós caiamos. Mas entenda, nós devemos suportar. Devemos suportar e aguentar. Não fazer como a mulher de Ló, não. Devemos permanecer de forma intacta, indo para o céu, como alguém que está militando por uma milícia, que está frente à guerra, que está sendo liderada pelo capitão que é Jesus Cristo. Devemos estar intactos. Não é assim que 1 Coríntios capítulo de número 15, verso de número 58 vai dizer: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o seu trabalho não é vão no Senhor. Ser firme e constante depende de quê? Claro, do Espírito Santo. É o nosso Consolador. É Ele que nos dá diretrizes de onde caminhar, de onde traçar, do que aceitar, daquilo que não é aceitável. Mas devemos ter um devocional diário. Devemos estar na palavra. Se nós não estivermos na palavra, nós somos pessoas frágeis, presas frágeis para aquele que se diz, como Pedro vai dizer, como o leão querendo nos tragar. O nosso aniversário, o aniversário da nossa alma, ele está a todo momento querendo nos tragar, rugindo como leão. E se nós não estivermos preparados, se nós não estivermos constantes e firmes, ele vem, abandonar. Os nossos confrontos, as tribulações que nos rodeiam, não é para nos matar, não. Não estejam como surpresos quanto às dificuldades na caminhada.
capítulo 8, verso 18, dizendo: porque para mim tem por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. As aflições deste tempo presente não podem comparar com a glória que há de nos ser revelada, meu irmão. Não podemos ter por surpresa as aflições desse tempo. Devemos suportar, cingir os nossos lombos. Devemos cingir os nossos lombos, porque estamos alistados no exército, no Senhor. As nossas tribulações devem servir de gás, de combustível para o nosso homem interior, não para nós desfalecermos a nossa fé, como ele vai escrever em 2 Coríntios 4, 16 ao 18. Paulo, esse mesmo que sofreu de uma tal forma, ele vai dizer: por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa. A palavra corromper aqui quer dizer não corromper por o pecado, não. A palavra corromper produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando para nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Entenda o que Paulo está querendo dizer aqui. Um camarada que tem prioridade para dizer isso, que sofreu em prol do reino, pregando a palavra, disseminando o evangelho, ele está dizendo: essa leve e momentânea tribulação, leve e momentânea tribulação, ou tribulaçãozinha leve. O que nós passamos hoje, essa tribulação que passamos aqui, às vezes um aperto ou outro, não é grande tribulação, né? Se comparado aos nossos irmãos do passado, não é nada. E alguns irmãos que estão sofrendo em outras partes do mundo, não é nada a nossa tribulação aqui. Mas devemos entender que o que nós passamos aqui, como aflição, como dificuldade, não pode dar nenhum espaço para dúvida, não pode minguar a nossa fé, não pode fazer com que nós venhamos desfalecer, não pode fazer com que a nossa rota mude, não pode fazer com que o nosso foco mude. Não pode. Devemos encarar, aleluia, de pé. Devemos encarar focados. Me falhou a memória aqui o capítulo, versículo que está em Provérbios, que vai dizer: se te mostrares frouxo no dia da tua angústia, pequena será a tua força. Se te mostrares frouxo no dia da tua angústia, pequena será a tua força. O que é frouxidão? Não é entender que Deus não está no controle, é não acreditar na soberania de Deus, é não entender o evangelho. Devemos compreender externas não pode afetar o nosso posicionamento, o nosso foco, a nossa trajetória rumo ao céu. Tem que estar intacto. Josafá teve medo, 3 exércitos vinham contra ele, 3 reinos, mas ele passou a buscar a Deus. E Deus falou: olha, não tereis que pelejar, fica tranquilo, porque o Senhor será convosco.